Meus queridos, hoje nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus, falando sobre uma virtude que todos nós precisamos desenvolver em nós. A paciência. É necessário sabermos que a paciência não é uma virtude que você já nasce com ela. É bem verdade que determinadas pessoas, elas demonstram no seu caráter mais paciência do que outras. Tem pessoas que a gente vê assim, diz fulano é mais paciente. Mas tem pessoas também que aprendem a ser pacientes. Aprendem a saber esperar em Deus. E todos nós precisamos aprender isso, porque enquanto você não for paciente, você vai tropeçar muito, você vai sofrer, você vai viver tribulações, você não vai ter força para vencer o pecado. A paciência é uma virtude que você vai ver lá, que ela está lá no fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, aí vem paciência, não é? Então nós precisamos entender que isso é uma virtude de Deus em nós. E você precisa ser mais paciente. Eu peço a você que abra mais uma vez a sua Bíblia para nós lermos o texto de Tiago que nós lemos. Aqui tem uma exortação à paciência. No capítulo 5, a partir do versículo 7, nós vamos encontrar uma exortação à paciência. A palavra de Deus nos dizendo assim, a partir do versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes e até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Olha só. Veja bem, ele começa logo com exortação, mostrando que nós temos que ser pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, muitos irmãos já passaram toda a sua vida esperando e Jesus não veio ainda. Porque Ele sabe o tempo certo de vir. Ele sabe quando Ele virá para buscar a sua igreja. Então, aqui, a gente vê que Tiago, quando ele fala isso aqui, no livro de Tiago, quando a Bíblia diz isso, né? Paulo falando a Tiago, a gente vê que ele mostra a Tiago que ele precisa ter paciência por toda a sua vida, se for necessário. Ser paciente por toda a sua vida, porque mesmo que você não colha nessa vida o fruto da sua paciência, sabe o que é que vai acontecer? Os que esperarem Jesus, eles vão alcançar a promessa em nome de Jesus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Quando ele diz assim, sede pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor Jesus. Teve muitos que esperaram a vida toda e não alcançaram a promessa em vida. Mas eles perderam a promessa? Não. Porque a Bíblia diz que quando as trombetas estrugirem, no abrir e fechar de olhos, os que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados, e nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e juntos subiremos ao encontro de Jesus. Então veja que o fruto da paciência, você colhe ele até depois que você parte desse mundo. Não é debalde você ser paciente. Você ser paciente é uma virtude que vai ter fruto de Deus na tua vida. Vamos lá. Esse lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. A chuva temporã é aquela chuva forte que molha o terreno, deixa ele bem ensopado, que normalmente era aproveitado para plantar. E a seródia era aquela chuvazinha fininha que ficava aguando o terreno para a planta nascer. Eu pergunto, quando a gente planta uma planta,
Será que no outro dia ela já tá nascendo e já está dando fruto? Não. Nós temos que esperar. Normalmente o agricultor espera 1 ano, espera 6 meses, dependendo do que está plantando. E ele sabe plantar, e ele mostra que a paciência é assim, olha. Ele está dando uma lição que a paciência é assim. Você vai plantar e vai chegar o tempo de colher. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim: plante paciência, que você vai colher o milagre. Aleluia. Então ele dá aqui o exemplo da paciência. Aí no versículo 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Aí diz assim no versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Olha lá. Paulo estava mostrando aqui no livro de Tiago que uma coisa que mostra a falta de paciência são as contendas entre irmãos. Você vai ver que tem irmãos que são peritos em gostar de contendas. E normalmente, se você olhar a vida dessas pessoas, não são pessoas pacientes, são pessoas inquietas. E ele faz uma exortação justamente a esse tipo de pessoa. Aí ele diz no versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram antes no nome do Senhor. Aí ele diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E é sobre Jó que nós vamos falar. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor deu a ele, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha, repita comigo assim, por favor: Jó plantou paciência e colheu uma porção dobrada. Aleluia. Meu querido, minha amada, eu tenho certeza absoluta que muitos aqui estão vivendo dramas na sua vida que precisam da paciência. Precisam da paciência. E Deus, Ele quer gerar essa virtude em você. E como é que Deus vai gerar essa virtude em você? Permitindo situações na sua vida. Não é porque você é infiel, não é porque você não presta, não. É porque Deus quer que você conheça Ele mais de perto. Aleluia. E você, para conhecer Deus mais de perto, você precisa possuir essa virtude. Vamos agora para o livro de Jó. Abra a sua Bíblia aí no livro de Jó. Jó, um homem, irmãos, de retidão. Um homem, podemos dizer, de retidão incomparável. Enfrentou tribulações que pareciam intransponíveis. Mas a paciência de Jó, irmãos, foi um testemunho vivo do grande milagre que Deus fez na vida dele no final. Então nós precisamos aprender a paciência, aprender a ser paciente, porque ela é que vai desencadear o milagre na tua vida. Aleluia. O Salmo 40 diz, como é que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no... Ele se inclinou para mim. Eita, labaxerebe. Aleluia! Paciência significa que a tua esperança está viva. Quando você é impaciente, você é uma pessoa sem esperança. Você não está confiando em Deus. Você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Ah, pastor, não tenho mais paciência não. Então, se não tem paciência, não vai conseguir nada. Vai se perder, vai ficar reclamando, murmurando o tempo todo. E Deus somente olhando. Estou esperando que você seja paciente.
Eu sou paciente. Eu te tirei do mundo. Tu já erraste tanto, te dei tanta oportunidade. Estou sendo paciente contigo, te tolero. Cheio de defeitos, cheio de fraqueza. Quero te trazer para o céu, estou querendo te ensinar. E tu fica dizendo, não tenho paciência. Não tenho paciência. Aleluia. Então na Bíblia, irmãos, a gente vê que lá no capítulo 5 de Gálatas, né, fala do fruto do Espírito. E a gente vê quando o crente ele é capacitado por Deus para ter essa paciência, ele começa a manifestar uma vida espiritual mais abrangente, uma vida espiritual onde ele reflete mais a imagem de Deus nele. E nós vamos ver aqui, primeiramente, a fidelidade de Jó e o reconhecimento de Deus. Uma coisa que Deus olha em Jó e vê virtude nele, Deus elogia Jó. Isso mostra, segundo a nossa razão humana, o nosso entendimento, que Jó jamais iria sofrer, porque um homem fiel daquele, irmão, Deus não vai jamais botar numa prova. Aleluia! Vamos ver aqui, lê aí primeiro, Jó capítulo 1, versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era primeiro, digam bem forte, toda a igreja, esse homem era sincero, depois reto, depois temente a Deus, depois, veja bem, e esse homem era reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Pule agora para o versículo 6. Versículo 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. É o que ele vive fazendo por aqui. Passeando e rodando, rodando e passeando, passeando e rodando, e olhando a vida dos outros. É que só o falador da vida dos outros. Ele é falador da vida dos outros também. Não é? Ele foi falar da vida de Jó a Deus. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observasse tu, meu servo Jó, como que diz assim, as tuas passeadas, nas tuas andadas lá pela terra. Observasse meu servo Jó, porque ninguém é semelhante a ele em toda a terra. Homem sincero, reto e temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus sem motivo, ou debalde? Porventura não cercasse tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e seu gado está aumentando na terra? Mas estende tua mão e toca ali em tudo quanto ele tem, e verás que não blasfema de ti, que ele blasfema de ti na tua face. E verás se não blasfema de ti na tua face. O que Jó estava dizendo tira as coisas dele, para tu vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Então veja uma coisa, olha para mim aqui agora. Primeira lição que a gente vai aprender aqui é que Deus, Ele, pelo fato de nós sermos fiéis a Ele, irmãos, pelo fato de nós sermos agradáveis a Ele, isso não vai nos isentar de sofrimentos. Porque Jó, ele podia ser reto, temente a Deus, se desviar do mal, ter todas essas virtudes, mas Jó ainda não tinha a paciência que Deus queria que ele tivesse. Jó vai adquirir essa paciência ao longo de sua história de sofrimento. Você vai ver Jó completo lá no final da sua história, no capítulo 42, que nós veremos daqui a pouquinho. Jó, com toda a fidelidade dele, ele não possuía essa virtude da paciência ainda. Deus olha para ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal, é paciente, certamente tinha alguma paciência, como você tem, como eu tenho. Mas Jó, eu quero você num estágio de paciência maior. Aleluia! Aleluia! Deus
pode até se agradar de você, mas se está acontecendo problema na tua vida, Deus está te dizendo: eu estou gerando paciência na tua vida. Oh, labacanamaste. Aleluia! Então, meus amados, a fidelidade de Jó e o reconhecimento de Deus, na nossa lógica humana, aparentemente evitaria Jó de sofrer. Mas veja que aqui, Deus, irmãos, Deus sabe trabalhar. Deus usa o diabo, muitas vezes, para nos aperfeiçoar. E é o que ele faz aqui. Você acha que Deus não sabia que Satanás ia desafiar ele? Diante de Jó? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Pronto. Jó, Deus tem um negócio estreito com ele, diz assim: Jó, rapaz, eu me agrado demais de tu, Jó, mas eu quero tu melhor ainda. Eu quero que você me veja. Eu quero que você olhe para mim e me veja com seus olhos. Então eu vou usar Satanás. Eu vou chegar diante de Satanás, vou fazer um bocado de elogio a tu, Jó. Aleluia. E eu fazendo esse elogio, ele vai me desafiar. Eu vou permitir, mas fica tranquilo. Se aquiete. Deus está trabalhando na sua vida. Você não vai morrer. Agora cuidado, se você sai da vontade de Deus impacientemente, se você não sabe agir com paciência, aí vem as tribulações, porque você saiu da vontade de Deus. Jó não saiu da vontade de Deus. Às vezes, irmão, acontecem coisas com a gente que a gente não quer que aconteça. Se você não pode fazer nada, está sofrendo, está doendo, não posso fazer nada, chore nos pés de Jesus. Chore nos pés de Jesus. Mas não fique esperneando, não. Comigo vai ser assim, eu vou agir assim, eu vou fazer do meu jeito. Não faça não, que você vai se quebrar. Não faça do seu jeito, não. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Então, veja aqui no versículo 12. Quando Satanás desafia a Deus, aí Deus diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Olha lá, está vendo? Deus estava permitindo que Satanás parcialmente tocasse na vida de Jó. Ou seja, você pode estender a mão sobre tudo quanto tem, mas nele você não toca, não. Satanás, ele às vezes quer fazer cirandinha conosco. E ele, para fazer isso, ele tem que pedir permissão a Deus. Você tem dono. Quando você estiver sofrendo, se você olhar direitinho, isso é motivo para você dizer assim: Jesus, eu sei que tu estás querendo alguma coisa melhor de mim. Tu estás querendo alguma coisa de mim a mais. Aleluia. O que é que tu queres de mim, Senhor? Vou me consagrar mais para ti. Vou me dedicar mais a ti, Senhor. Vou fazer mais a tua vontade. Então a fidelidade de Jó, irmãos, é o reconhecimento de Deus. Jó olha para ele e reconhece que ele é fiel, mas não evita o sofrimento na vida dele. Aleluia. E a gente vê aqui agora que Jó persevera diante de todas as perdas através da adoração a Deus. Vamos adiantar aqui, vamos ler aqui o capítulo 1, versículos 20 e 22. Depois que Satanás foi lá, matou os animais de Jó, tirou riquezas, matou moços, uma série de coisas. Capítulo 1, versículo 20 ao 22 diz assim, olha: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e
E disse, e o adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Olha, existem alguns apologetas cristãos, são defensores da fé cristã, que dizem que esse fato de Jó rapar a cabeça tem um significado. O que é isso, pastor? Porque se você olhar aqui, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. Isso era uma forma de ele demonstrar humildade, rasgar as vestes, andar com roupas de saco, cinza. Era uma forma de demonstrar humildade, exteriormente falando. Mas aquele ali expressava um sentimento que para Deus teria que ser verdadeiro lá no seu coração. E eles faziam isso, mas Jó também raspou a cabeça. E esse raspar a cabeça era uma forma que demonstrava o pacto do nazireado. Nazireado é quando a pessoa diz assim: eu quero ser mais crente. Eu quero ser um crente, não apenas um crente que segue a Deus como um membro da igreja. Eu quero ser um sacerdote. E eu vou assumir um cargo ministerial. Eu vou lutar para ter um cargo ministerial. Sabe quem foi que fez isso? Paulo. Paulo, quando ele estava sendo rejeitado pelos irmãos, porque Paulo foi um perseguidor do evangelho. Paulo, ele pediu autorização para ir perseguir os crentes em Damasco. No caminho, né, Deus teve um encontro com ele. Mas quando ele se converteu, os irmãos olhavam para Paulo e ficavam sem mal desse cara, rapaz, vivia... Olha, consentiu na morte de Estevão. Estava lá quando apedrejaram Estevão. Esse cara aí não é de confiança não, viu? Aí sabe o que foi que Paulo fez? Paulo fez um pacto do nazireado. E eles raspavam a cabeça para se dedicar a Deus. E quando ele fez aquilo ali impactou os crentes ficaram olhando para ele. Rapaz, ele agora não está só convertido não, ele agora vai ser um nazireu de Deus. Aleluia. Então Jó, o que é que Jó fez aqui? Quando veio toda essa prova que tiraram todas as coisas de Jó, Jó disse: olha, Satanás, tu estás pensando que eu vou desistir? Eu vou ser mais crente. Aleluia. E ele raspou sua cabeça e adorou a Deus com aquele gesto. Não, Deus, eu vou me dedicar mais a ti, Senhor. Aleluia. Então, meus amados, Jó, ele enfrentou uma sucessão impressionante de tragédia, perdendo seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Mesmo em meio a esse sofrimento todo, a paciência de Jó era vista. E ainda hoje é um farol espiritual que me ensina. À luz da paciência de Jó, Deus deixou escrita aqui na Bíblia para mim e para você, para nós olharmos para ela e dizer assim: eu preciso ser paciente. Eu preciso ser mais paciente. Aleluia. A paciência de Jó, irmãos, não foi simplesmente uma resignação silenciosa. Não. A paciência de Jó foi uma expressão de confiança em Deus. A paciência não é você ficar lá quieto, paralisado. Não, vou esperar. Não, é confiança em Deus. Seu coração está batendo. Deus está comigo. Eu vou vencer este negócio. Oh, aleluia! Aleluia! A lição de Jó, irmãos. Aleluia! A gente vê que Jó, ele estava procurando compreender os propósitos de Deus por trás daquela luta. Você vai ver os questionamentos de Jó. Era ele dizendo: Deus quer alguma coisa comigo.
Jó vai apresentar argumentos que ele fala da retidão dele. Ele fala da retidão dele próprio. Deus, me mostra meus pecados. Me mostra por que eu estou sofrendo. Ele não estava desafiando a Deus, nem estava sendo mal criado, não. Ele simplesmente não estava entendendo. Nesse texto bíblico a gente vê que a aflição de Jó era no sentido de não compreender aquilo que estava acontecendo com ele. Aleluia. Vamos ler aqui um texto da Bíblia, onde Jó fala algo muito interessante. A sinceridade da alma de Jó na adversidade. Jó capítulo 23, vamos passar lá para o capítulo 23 agora. Glória a Deus. A partir do versículo 10, capítulo 23, versículo 10. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Até o 12, diz assim: mas ele sabe o meu caminho. Jó está falando aqui com Deus, não é? Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Aleluia. Sabe o que Jó está dizendo aqui no meio daquela chaga maligna? Jó estava ferido da sua cabeça até os pés. Jó estava aliviando as coceiras das suas feridas com um caco de prato. Mas aqui, meus amados, a gente vê um homem, porque uma pessoa quando está doente, ela precisa se alimentar bem, para melhorar, para cicatrizar suas feridas, para tentar se restabelecer na sua saúde. Aí Jó diz aqui: do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Veja bem, Deus sabe o meu caminho, mesmo no meio daquela batalha espiritual. Isso mostra que a paciência de Jó, aleluia, a paciência dele estava baseada numa confiança inabalável. Uma confiança que não poderia deixar dúvida nenhuma. Aleluia. Então a paciência de Jó não era apenas vista externamente pelos seus amigos que visitavam ele. Dele naquela luta, os amigos dele chegavam e diziam: Jó, quem sabe tu pecastes algum pecado, Jó? E ele pacientemente atendia os amigos dele ali. Aleluia. Ele atendia e não dava nenhuma resposta, agredindo os amigos, porque ele estava confiando em Deus. Então a fé dele, irmãos, era confiando na fidelidade de Deus. Meu querido irmão, olha, Deus está mandando dizer a alguém aqui: se você for paciente, não tem quem impeça a tua vitória. Nem a morte. Aleluia. Aleluia. E a gente vê uma coisa interessante também, da paciência de Jó e da fidelidade dele a Deus, irmãos. Foi naquela relação com a pessoa que menos podia errar, ou eu diria até a única que não podia errar diante dele, foi a esposa dele, mas ela errou. Vamos olhar esse problema da esposa de Jó aí.
Olha aí, Jó capítulo 2, a partir do versículo 9. Glória a Deus. A Bíblia diz: então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela primeiro pergunta, né? Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Quando está falando lábios aí é o coração, não é? Aleluia. Eita, cabra segura o tal do Jó, viu? Aleluia. Eu acho que Jó, quando a esposa dele chegou, que viu ele se raspando, olha o versículo anterior, o que é que diz aí, olha, versículo 8, né, que nós lemos agora. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza, para se humilhar. Eita, pai. Aleluia, assentou-se no meio da cinza, era para se humilhar mais ainda. Meu irmão, o cara já está doente, acabado. Aí vai, senta lá no meio das cinzas para se humilhar mais diante de Deus. E quando ele está lá, aí a mulher dele olha: Jó, rapaz, tu ainda estás, é como quem diz assim, ainda estás orando. Ele não estava orando não, ele estava se humilhando. Ainda está retendo a tua sinceridade a esse Deus. Ele olhou para ela, irmãos. Olha, eu acho que Jó perdeu um pouquinho a paciência aí. Ele perdeu um pouquinho a paciência e disse: eu sou paciente com Deus, minha filha, mas você está parecendo uma dessas doidas aí qualquer, falando essas coisas. Aleluia. Como uma doida qualquer tu age, menina. Não acaba com esse negócio. Que conversa é essa? Tu não viu como Deus nos abençoou? Quando a gente estava na bênção, tu estava lá aproveitando, dando glória a Deus. Mas agora, tu quer que despreze a Deus? Não, minha filha, você está louca. Não, eu vou continuar fiel e você vai ver a resposta do meu Deus. Aleluia! Aleluia! Pergunte à pessoa que está do seu lado: será que você está ouvindo que Deus quer que você seja mais paciente? Aleluia, não se preocupe que o diabo não tem direito de ficar desafiando não, viu? O diabo não pode ficar desafiando não. Ele fez, vê se o diabo estava tocando mais nele, em Jó. Ele tocou lá no começo. Agora a história era Deus e Jó, Jó e Deus. Aleluia, aleluia. Então Jó recusou ceder à amargura do seu sofrimento. Ele recusou a ceder também à opinião da sua esposa, que estava agindo como uma louca. E em tudo isso, meus queridos, ele estava demonstrando a sua paciência. Aleluia. Agora vamos ver aqui, lá no capítulo 42, né, nós podíamos falar, mas o tempo não vai dar, sobre a conversa de Jó com os amigos dele. Mas vamos para o capítulo 42, que já estamos no horário para encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler alguns versículos aqui. Jó 42 e 10. A Bíblia Sagrada nos diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Quem pode dizer amém? Veja bem, Deus deu vitória a Jó quando ele orava pelos seus amigos.
Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos é que aqui Jó ainda estava totalmente doente. Ele ainda estava sendo afligido. A gente poderia ler lá do começo do capítulo 42. Vamos tentar rapidinho aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá, acompanhando aí vocês, tá certo? Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Ou seja, ele está falando aqui que esse sofrimento para eles, Jó, ele estava entendendo agora que eram maravilhosos, depois que ele está lá. Jó se acostumou com aquela vida de sofrimento ali. E ele viu que mesmo aquele seu sofrimento não abalava a fé dele com Deus. Ele já estava, porque irmãos, olha, tem pessoas que estão passando por enfermidade, mas ela tem uma intimidade com Deus tão grande que está melhor do que muitos crentes que estão com saúde física. E Jó estava assim. Jó estava assim, com essa intimidade com Deus. E ele diz coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não entendia. Versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei, te perguntarei e tu me ensina. Com o ouvido meus olhos, com o ouvido meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veio meus olhos. Está vendo? Esse sofrimento para Jó foi tão importante que ele agora estava vendo Deus com os seus olhos. Eu disse lá no começo, no final eu vou mostrar que essa paciência de Jó deu mais intimidade a ele com Deus. E ele agora estava vendo Deus com seus olhos. Ele agora não conhecia Deus apenas de ouvir falar. Aí o versículo 6 ele diz: por isso eu me arrependo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Estou pronto para me humilhar mais diante de ti, Senhor. Um homem desse, irmãos, Deus resolveu dar a vitória dele aqui na terra ainda. Aí a Bíblia diz lá no versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Você vai ver Deus mandando os amigos de Jó e ter com Jó e até pedir perdão a Jó, Jó orar por eles. Quando Jó está orando por eles, Deus vira o cativeiro de Jó e Deus abençoa Jó 2 vezes mais do que antes. O diabo só faz perder, irmãos. Agora, o problema é porque nós seres humanos, somos orgulhosos. Nós queremos agir da nossa maneira. Tem crente que está me ouvindo aqui, que está dizendo assim: essa palavra é para mim. E eu estou passando por essas provas todinha, porque eu só ajo da minha maneira. E não melhora. Não tem disposição de coração para mudar. Eu preguei aqui à tarde falando sobre a disposição. Eu não sei se eu falei aqui à noite, mas eu vou trazer essa doutrina aqui. A disposição de mudar o nosso coração. Nós precisamos. Tem pessoas aqui que eu conheço, irmãos, que a gente vê que cresceu na fé. Pessoas que eu cheguei aqui que eu via de um jeito e hoje eu vejo completamente diferente. Mas também tem pessoas que permanecem na mesma estatura espiritual, não mudou nada. Não é só que não, todas as igrejas são assim. Você fala. Parábola do semeador, a Bíblia diz que tem terreno na igreja e você semeia a palavra e ela pisa. É como semeado ao pé do caminho. Umas aves vêm e comem, e outras são pisadas. O que é isso? Na igreja, de um jeito, sai do mesmo jeito. Mas na Bíblia é uma terra seca. Mas Jeová está dizendo que Ele vai mandar passar o arado na terra seca. Sabe o que é o arado? O arado dói, viu? O arado é aquele. Hoje tem umas máquinas modernas que saem rasgando o chão, entendeu? Vai colocar adubo para o terreno ficar bom e dar fruto para a glória do nome dele. Porque Deus sabe quebrar o vaso e fazer um vaso novo. O que você não pode é ficar assim a vida inteira, entrando, saindo, tudo errado, não melhora nunca, e Deus falando com você. Hoje, quando eu estava orando para a doutrina, Deus disse: fale sobre a paciência. Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Muita gente aqui, se ouvir a palavra que Deus falou, você vai ver Deus mudar a sua história. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Vamos agradecer.